Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, e vamos ler daqui dois versículos, 12 e 13. Mateus 24, 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, vem trazer ânimo aos nossos corações, Senhor. Teu povo precisa de um renovo do céu. Que o Teu nome seja em nós glorificado nessa tarde, através dessa palavra. Que nem um tio nem uma Bíblia se percam, mas que sejamos profundamente ministradas pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós somos poucas, mas foi com cada uma de nós que o Senhor marcou esse encontro. Creio nisso de todo o coração. A gente está vivendo um tempo de falta de ânimo. São tantas as coisas que acontecem hoje, desde ontem, que eu atendo algumas pessoas em situações de absoluta vulnerabilidade, de angústia profunda de alma, situações em que pessoas tentam tirar a própria vida, e tem sido assim, inúmeras situações que a gente olha e diz: meu Deus do céu, o que é que a gente vai dizer para uma pessoa dessa? A não ser orar. Ontem uma dessas pessoas ligou para mim e ela não conseguia dizer o que é que estava pesando tanto no coração dela. Ela só fazia chorar e dizia: ore por mim. E eu orei e pedi que o Senhor consolasse, abraçasse, visitasse aquela situação tão angustiosa, em nome de Jesus. E aí a gente para e lê esse texto falando do aumento da maldade, do amor que tem esfriado dos corações. Eu li uma matéria que saiu no JC Online, de um sujeito que jogou um bebezinho num rio, dentro de uma sacola, recém-nascido ainda com cordão umbilical. Isso foi ontem. Jogou num rio, em São Lourenço da Mata. Por Deus, tinham dois pescadores lá embaixo. No primeiro momento eles acharam que era um animal e foram acudir o animal, e chegaram lá, era um bebê. Esse bebezinho era uma menina, e essa bichinha foi levada para o hospital mais próximo, vai passar 48 horas de observação e depois encaminhada para o conselho tutelar. E a gente fica pensando, como é que um ser humano faz uma coisa tão absurda com um serzinho absolutamente inocente, indefeso, que não pode nem dizer o que está sentindo. Muito bem. E aí a gente chama a atenção da igreja para esse capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, que é o chamado de capítulo escatológico. O que é escatologia? É a doutrina das últimas coisas, as últimas coisas que estão para acontecer, e o Senhor traz essa advertência em sua palavra. Esse contexto todo, onde estão inseridos esses versículos que nós lemos, ele trata do princípio das dores. O próximo acontecimento profético é a segunda vinda do Cristo. E o Senhor não marcou dias, horas e anos, mas nos deu sinais. E um dos sinais mais visíveis dessa segunda vinda de Jesus é o amor esfriando dos corações.
há uma insensibilidade impressionante. Muitas vezes essa insensibilidade acontece dentro das famílias. Muitas vezes você não tem sensibilidade emocional e espiritual para perceber o que um membro da família, um filho, um irmão, uma pessoa próxima está sentindo, o que é que aquela pessoa está passando. E normalmente essas situações, elas são banalizadas. Nunca se viu tanto suicídio como tem acontecido nos últimos tempos. E somos a todo instante instados pela palavra, a vigilância e a oração constante. Tudo tem se apressado para o desfecho da história. Basta uma breve olhada à nossa volta com um pouco de sensibilidade espiritual para percebermos que o Senhor Jesus está às portas. Os versículos que nós lemos apontam para um sinal incontestável da segunda vinda, a sua causa e a consequência para os que perseverarem até o fim. Eu não sei se vocês percebem, mas parece que tudo concorre para você desistir. Não, eu não quero mais saber disso, eu estou cansado, eu não vou mais orar, eu não vou mais para a igreja, porque as coisas não mudam. Mas eu queria dizer a você, aquele que perseverar até o fim será salvo. E o grande convite de hoje é: sigamos em frente, sem esmorecer, apesar de todos os pesares. Qual é a causa de tudo que nós temos visto? O aumento da maldade, o sinal da segunda vinda. O amor de muitos esfriará no meio dos que se dizem cristãos. E a consequência para os que perseverarem: esse será salvo. E aí a gente para um pouco para meditar a respeito de tudo que a gente está vendo e ouvindo nos últimos tempos. Primeiro, o aumento da maldade fará com que o amor de muitos no meio do povo de Deus esfrie para com Ele. O que levará muitos a desistir da caminhada. Este é um sinal visível que a vinda do Senhor se avizinha. Então salvação se perde? Não. De jeito nenhum. Todo aquele que verdadeiramente foi escolhido de Deus, alcançado pela misericórdia de Deus, perseverará até o fim. Não importa as circunstâncias, como a gente costuma cantar, não importa aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas a gente crê que o nosso Deus, Ele tem o controle soberano de todas as coisas. A perseverança dos santos é um dos sinais que acompanham os verdadeiramente escolhidos por Deus. Em segundo lugar, as provas da vida pelas quais passamos é o grande filtro da nossa fé e do amor que temos para com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos falado muito nos últimos tempos sobre o doloroso tempo das esperas, pelo qual muitos de nós temos passado. Oramos, parece que o céu está fechado, parece que as orações não sobem, mas eu quero dizer a você, a demora de Deus é um tempo de grandes preparações. A demora de Deus é Ele caprichando na resposta que você tanto tem esperado. E essa resposta, ela vem infinitamente maior de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Amém, Jesus. Eu ouço muitas pessoas dizerem: tenho vontade de desistir de tudo. Mas apesar de todos os pesares, essas pessoas seguem na força que só o Senhor é capaz de suprir.
Quando ouvimos dizer que o amor esfriou dos corações, sempre imaginamos que é o amor das pessoas do mundo, mas o versículo não fala disso. Repito o que já fora dito no parágrafo anterior: a maldade do mundo aumentou e por causa disso o amor de muitos no meio do povo de Deus esfriará. Esses se revoltarão e se questionarão por que Deus permite tais maldades. E aí eu quero dizer a você: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é de fato de Deus. E a gente está vivendo um tempo, eu não sei se vocês notam isso, em que as pessoas têm usado e abusado da palavra de Deus para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Hoje eu vi um maluco, mandaram um vídeo para mim de um maluco vestido de farda fazendo uma convocação para se fazer um estardalhaço no meio da porta dos quartéis. Gente do céu, como é que alguém se dizendo cristão se coloca numa posição daquela? Terrível. Terrível, 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 terrível. Eu quero dizer a vocês, é sinal de que Jesus está chegando. Nem todos aqueles que estão ali com camisas, mostrando uma postura como se fossem versículos na camisa e dizendo Senhor, Senhor, é de fato de Deus. Não se deixe enganar, em nome de Jesus. E esse amor esfriará por achar que Deus não ouve seus clamores. Por isso a necessidade de perseverança para continuar difícil e apertada a estrada da confiança absoluta. Nunca foi tão necessário buscarmos a presença do Senhor em oração e súplicas para que sejamos fortalecidos nele e na força do seu poder. O autor de Hebreus, capítulo 3, versículo 14, ele diz o seguinte, ele traz mais luz a essa questão, dizendo o seguinte: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Não é fácil ser cristão. Não. E tem um autor cristão que ele diz: se você está procurando uma religião que deixe você tranquilo, não é o cristianismo. Porque é uma religião, é um caminho de lutas, é um caminho estreito, é um caminho de perseguições, é um caminho em que muitas vezes nós somos assolados por aqueles de dentro da nossa própria casa. O que tudo isso nos leva a constatar? Primeiro, carecemos da graça sustentadora, firmadora e fortalecedora, nos conduzindo em todo o tempo para que não sejamos desqualificados. Tudo concorre para que desistamos. Na verdade, não é fácil perseverar, especialmente quando a carne começa a gemer e desejamos fugir do sofrimento. Segundo lugar, o texto citado afirma que aquele que perseverar até o fim, apesar de todos os pesares, será salvo. Percorrer os estreitos da vida tem levado muitos ao desânimo e à desistência. Mas o Senhor chamou você aqui hoje para dizer: não desista, eu estou no controle da sua vida. Fomos convocados para correr com perseverança a carreira da fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E por último, o grande chamado, o grande convite: perseveremos. O Senhor é tanto nosso guia quanto o destino eterno. Sigamos e prossigamos com Ele e por Ele, para a glória de Deus. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos corações de vocês, e que nenhum de nós
desista da caminhada, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.